Olá! Os gargalos e desafios para o escoamento da safra brasileira nos próximos anos estão entre as preocupações de parlamentares da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. De acordo com dados da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, os terminais portuários movimentaram 1,2 bilhão de toneladas de cargas em 2022. Mais de 90% dos produtos enviados ao comércio exterior saem dos portos. Esse assunto foi discutido com especialistas em audiência pública que foi pedida pelo deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná. E é com ele que nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigado, Regina. Eu que agradeço. E é uma oportunidade ímpar de poder falar sobre um tema tão importante para o Brasil, que é o escoamento da safra. Nós que somos um país com raízes e vocação agrícola, e que temos ampliado ano a ano essa produção, e o produtor rural faz isso muito bem, da porteira para dentro, mas da porteira para fora ele precisa do poder público, precisa do governo, sejam os governos dos estados e também, claro, o governo federal. E aí a gente fala nessas audiências, como aconteceu agora, essa audiência pública, para entender como o governo está projetando os próximos anos, as ampliações, as evoluções de malha rodoviária, ferroviária e, claro, também as estruturas portuárias. Até porque são os portos que são as janelas de comunicação com o mundo, onde entram e saem as cargas. Inclusive, nós temos recordes de safras, né? Anualmente está sendo verificado. E essa infraestrutura, como é que é hoje? Existe um planejamento para essa ampliação dessa safra? Veja, Regina, é exatamente esse o cerne do debate que a gente propõe e que intensifica isso junto com o governo. O produtor tem ampliado de duas maneiras, horizontalmente e verticalmente, ou seja, o volume de área plantada aumenta ano a ano e também o aumento de produtividade por área, que é o crescimento horizontal e vertical, né? E isso tem feito e trazido números e resultados para o Brasil significativos. No ano passado, um recorde de mais de 315 milhões de toneladas colhidas na safra 22-23. Essa safra 23-24 sofreu um pouquinho com intempéries climáticas, desafios de ordem da natureza, e então deve ter uma redução pequena, voltando aí para casa dos 300 milhões de toneladas. Mas passado isso, a gente espera que o clima se regularize e o produtor volte a fazer aquilo que ele faz bem, que é produzir muito, né, o produtor brasileiro, a gente vai continuar a crescer. E vai passar de novo dos 315 para 330, e nós vamos chegar num horizonte curto de tempo aí, em menos de 10 anos, a mais de 400 até 450 milhões de toneladas. É essa a projeção para os próximos 10 anos. E aí o questionamento que fica é, qual infraestrutura, ou quais os modais de infraestrutura que a gente tem que darão suporte a esse volume crescente de safra que acontece ano a ano. Inclusive eu falei do portuário, mas a gente tem também o escoamento rodoviário. Como é que tem sido projetado para que atenda essa saída dessa safra? Exato, o governo tem algumas formas de fazer. Ou ele faz investimentos de ampliação, de melhoria e também de ampliação de capacidade com recursos próprios, o que é muito difícil. A gente sabe que tem limitações orçamentárias, não há dinheiro para tudo que a gente precisa. Ou ele concede para a iniciativa privada, que são os pedágios, as concessões que já ficaram conhecidas aqui no Brasil, né? A gente já vivenciou essa experiência em vários modelos. E funciona muito bem se for bem concebido. Por isso a experiência do passado é que vai nortear o sucesso das concessões agora do futuro. E o governo vai colocar uma série de lotes aí, de concessões para ampliação de capacidade, ou seja, melhorar as rodovias que já existem, fazer novas interseções, viadutos, pontes, enfim, e ampliação de pistas duplas, né, a duplicação de vários trechos, medindo sempre aí o fluxo, né, e o volume de fluxo. Concessão nos portos também? Também. Basicamente, a infraestrutura portuária ela é feita pelo privado. A imensa maioria dos investimentos são privados. Então já existe uma sequência de leilões, alguns já começaram a acontecer nesse ano, mas uma sequência programada muito grande em todos os portos do Brasil. E isso ao longo dos anos vai colocar em pé aí uma série de novos terminais. Mas como o produtor ele não depende, não sabe disso, ele continua a produzir e aumentando. Então o governo precisa acelerar tudo isso, sob pena de não dar tempo de acompanhar o aumento de produção no campo, que é muito grande e acontece sistematicamente.
E o modal ferroviário, tem possibilidade de ampliar ainda? O governo está prevendo? Está prevendo. Eu acho muito tímido ainda no Brasil. O modelo que a gente usa é um modelo equivocado, em que o mesmo dono da linha férrea é o dono da locomotiva e do vagão. Aí os países que têm modelos mais modernos, né, concedem só a linha férrea e você, dono da carga, uma cooperativa, uma grande empresa, associação de produtores ou um importador, pode colocar o seu trem, pode colocar a sua locomotiva ou até alugar de terceiros e fazer o uso da linha férrea e pagar pela passagem. Como funciona numa rodovia? O concessionário de pedágio cuida da malha e você vai com o teu carro e passa por lá e paga a sua tarifa de pedágio. Seria a mesma lógica. Então esse é um modelo mais moderno. A gente espera que isso seja colocado com muito mais intensidade no mercado, porque a demanda é muito grande, a gente tem um custo hoje de transporte muito caro, o maior modal nosso é o de rodovia, que é o mais caro que existe, é o menos eficiente. Enquanto a rodovia e principalmente os modais de navegação, seja cabotagem, que é a navegação marítima dentro do país, ou a navegação por rio, hidroviária, que são os modelos mais baratos e menos utilizados. Então, o que a gente coloca como desafio no governo, né, e desafio de infraestrutura, e que a sociedade tem esse desafio, essa é a verdade, é pôr em pé esse tipo de modal, que quase não está sendo utilizado no Brasil. Reduziu em muito o modal de navegação. E esses especialistas que vieram aqui, eles trouxeram sugestões que podem ser aplicadas em um curto prazo? Sem dúvida. No modelo de infraestrutura, dificilmente você tem soluções de curto prazo. A imensa maioria são soluções de médio e longo prazo. Mas que se a gente não plantar a semente agora, o tempo vai passar, isso é uma certeza, e lá na frente a gente não tem a solução nem a resposta. Existem soluções mais imediatistas e, claro, a principal delas seria o incentivo e a construção de armazenagem no interior do país. Veja que a gente tem pouquíssima armazenagem. Então, o camarada que colhe, o produtor rural que colhe, ele é obrigado a despachar o produto dele para um armazém, seja lá onde for, distância que for, ou até centralizar o armazenamento no interior. E aí, no momento da colheita, a gente tem uma falta de caminhões, uma dificuldade por frete, um aumento no custo e você tem um excesso, né, de carga nos armazéns, uma sobrecarga, e a gente assiste aquelas imagens na TV todos os anos em que aquelas pilhas e pilhas de milho, de soja, de outros grãos acumulados no tempo, né, ao tempo, correndo o risco aí da chuva estragar e debaixo de lona, quer dizer, da maneira completamente inadequada, perdendo qualidade, perdendo preço e, claro, que perdendo competitividade. Então, levar a armazenagem em grande volume, em grande quantidade para o interior do país, escolher o melhor momento para o frete e escolher o melhor momento para a venda, especialmente na entre-safra, em que o seu produto ganha um preço a mais, vai mudar, né, a história da logística brasileira e também a qualidade e a composição do custo do produtor. E, por último, o PAC que o governo anunciou, ele tem condições também de investir nessa área? O PAC previu muitas obras que são fundamentais e são estruturantes para o agronegócio brasileiro. Tal é que a própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, reconhece que dos 330 projetos enumerados de infraestrutura no PAC, uma boa parte deles acolhe 90% das demandas. O que ocorre é que não há dinheiro suficiente para pôr em pé, para colocar essas obras, para a realização, para a execução dessas obras. Nosso desafio é dinheiro, é colocar dinheiro no PAC e colocar muito recurso para que essas obras sejam viabilizadas. O que tem hoje é a identificação, o diagnóstico do problema, mas a gente ainda não tem uma solução porque ela passa por recursos. Só uma última pergunta mesmo, é sobre a Comissão de Agricultura vai colocar emendas no orçamento para essa área de infraestrutura? A comissão já colocou, a gente já fez um volume de emendas significativo e isso está nos vetos que aconteceram agora há poucos dias. Dependemos agora da derrubada dos vetos que deve acontecer nas próximas semanas e aí sim vai haver essa disponibilidade financeira, mas ainda está muito aquém da necessidade que a infraestrutura demanda muito recurso. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre esse tema que é discutido aqui na Câmara. Eu que agradeço, a alegria é minha. Eu conversei sobre os desafios para o escoamento da safra brasileira. Foi com o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná. Você pode acessar e compartilhar essa e outras edições no YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.